O personagem desse programa não sabe muito bem o que está fazendo. Por favor, desconsidere qualquer erro de impressão, pintura ou português no vídeo a seguir. Fala aí, galerinha, aqui é o Nerd Marombeiro e hoje eu vou apresentar para vocês essa coisa mais linda que é a sensação do momento Baby Yoda. Ele foi modelado pelo Henrique exclusivamente para o grupo de Patreon do Moltec. Os links do Instagram, YouTube e do Patreon vão estar aqui embaixo na descrição para vocês darem uma olhada no trabalho deles. Então, bora ver como foi feita essa belezura aqui? Ah, e não esquece de se inscrever no meu canal, curtir o vídeo e dar aquela comentada gostosa falando o que achou dessa coisa mais fofa que eu fiz no final. Valeu? Pro corpo do Baby Yoda, eu usei um marrom bem escuro de base, que ele era para entrar nos recessos e ficar como fundo da cor. Depois eu fui com um marrom um pouco mais claro, bem de leve passando pelo corpo e tomando cuidado para não entrar nos recessos, onde ele vai ficar como uma camada superficial, dando um pouco mais de efeito de highlight no corpo. Depois eu usei a cor ocre, que eu joguei muito mais de leve mesmo por cima do corpo, onde ele ia dar uma tonalidade clara daquela roupa já mais velha que ele usa muito na série. Então o que acontece? Porque a cor da roupa dele, ela tem muitas variações. Ela às vezes está mais claro, às vezes está mais escuro, mas ela nunca tende a ser um marrom completo. Ela é mais uma cor de linho, uma cor bem clarinha, bem mais desgastada. E dependendo da iluminação, ela muda. Então foi esse processo que eu fiz. Eu comecei pintando com um verde bem escuro, só que quando eu terminei a pintura, eu não gostei de como ficou, porque a cor do Baby Yoda, ela é uma cor bem mais suave. A tonalidade de cor que tinha era uma tonalidade puxando mais pro Yoda velho mesmo. Então eu resolvi repintar ele com um verde mais claro, que aí eu usei o verde maçã para fazer a base de cor do Baby Yoda. Após secar a cor base, eu fui para o pincel, porque eu não queria usar mais a técnica de aerógrafo. Então eu comecei com um verde maçã, que era base, misturado com um pouco de branco. Eu usei um pincel bem macio e fui passando bem de leve por cima da cor,
tomando cuidado para não entrar nos recessos da cor dele, porque eu queria usar a cor mais escura como uma parte de sombreamento dele. Então eu ia aos poucos passando, vendo se ficava bom. Depois eu usei uma outra cor, que é o verde soft, que ele é um verde bem clarinho, porque a cor do Baby Yoda, ela não é uma cor fixa. Tem hora que ele tá mais claro, tem hora que ele tá mais escuro, mas é sempre uma tonalidade de um verde bem suave. Quando eu vi que a cor já estava bem interessante, as mudanças de tonalidade de verde, eu comecei a pegar a cor salmão e eu coloquei ela bem diluída, onde eu passei nas orelhas e eu passei em alguns recessos do olho, da boca e da bochecha, porque em alguns momentos da série as cores da bochecha dele e dos olhos em volta, elas têm uma tonalidade um pouco mais rosada, um pouco mais corada, e a orelha dele também, mas só que eu não deixei a tonalidade ela ficar bem fixa. Por quê? Porque tem hora que a orelha dele tá mais escura, tá mais claro. Então eu sempre fiquei me preocupando com essa variação de tonalidade, cores, se tá mais claro, se tá mais escuro. Após fazer a pintura mais rosada, eu comecei a pintar os olhos. Eu usei uns pincéis mais finos e sempre estava me preocupando porque muita gente acha que o olho dele é todo marrom, mas se você olhar bem as imagens, a cor dos olhos dele, ela tem uma variação entre o marrom escuro, às vezes marrom claro, tem o preto também, que é a parte da íris dos olhos dele. Então eu tive um certo cuidado ao fazer essa parte. Eu fiz o desenho dos olhos bem com calma, usando o pincel mais fino que eu tinha. Fiz o contorno dele e sempre tive uma preocupação sobre para onde ele estava olhando, porque muitas vezes na pintura as pessoas simplesmente colocam os olhos como se fosse dois pingos, mas na verdade não é. Então ele tem que saber para onde está olhando e os dois olhos têm que estar focados na mesma direção. Depois que eu tive essa preocupação, eu fiz a pintura deles usando um verniz vitral. Por quê? Porque esse tipo de verniz ele dá um brilho, então eu não precisei me preocupar em fazer brilho, em fazer as luzes dos olhos, porque na hora que a luz natural bater, dependendo do ângulo, vai mudar esse brilho dos olhos dele. Para finalizar, acabou que eu esqueci de gravar a pintura da base, mas foi uma pintura bem simples de fazer. Eu passei o prime, joguei um marrom escuro e fui usando a mesma técnica que eu usei no Baby Yoda. Com um pincel, cerdas mais macias, fui clareando usando tonalidades
de marrom mais claro até chegar naquele efeito que eu queria. Um efeito de terra, um pouco mais judiada com algumas partes mais claras, outra mais escuro. E para finalizar, eu também esqueci de gravar, eu joguei um verniz fosco, porque foi ao passar o verniz que ele deu mais vida pro personagem, porque o verniz ele escureceu algumas cores, ele mudou algumas outras tonalidades que eu tinha feito, finalizando numa peça bonita. Então, galerinha, esse foi o resultado final do Baby Yoda que eu fiz. Eu tenho que admitir que foi até então a melhor pintura que eu consegui fazer. Eu tive bastante cuidado para fazer as tonalidades dele de uma forma que não ficasse uma cor muito brusca, igual a do Yoda, que é um verde mais escuro, e também não ficasse uma cor sem vida. Porque o Baby Yoda, ele, dependendo do momento, a cor dele muda, mas sempre é uma tonalidade de verde mais claro, mais suave. Outra coisa que eu tive muito cuidado é sobre as feições dele, porque tem que ser uma feição bem tranquila, bem infantil, bem bonita, não algo brusco, algo que ele esteja com raiva, ele esteja mal, que no final ele é o Baby Yoda. Então é algo mais voltado para um bebê. Então, se você gostou, deixa um like, se inscreve no canal, deixa um comentário o que você achou do vídeo. Se você acha que tem algo que eu possa melhorar, pode me falar também. Todas as críticas, elas são bem-vindas. Afinal, eu não sou bom em pintura, eu estou aprendendo agora, eu estou pegando o jeito, eu estou aprendendo algumas técnicas. Falta muito mesmo para eu ficar realmente bom, mas eu estou me esforçando. Então, me ajuda aí. Valeu, falou.